Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras tu, sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dias, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra, nos ares, todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dias, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança, cada momento me guias, Senhor, e no ouvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, Senhor, fiel a mim. Ó Deus fiel,
nós rendemos todo o louvor. Boa noite, irmãos. Tem alguém aí? Boa noite? Bom dia, obrigado. Bom dia, irmãos. Bom dia, que a graça de Jesus esteja com todos nós de uma forma muito especial. Irmãos, esse é o dia que Deus fez. Por isso nós precisamos nos alegrar. Por isso nós precisamos festejar, celebrar o nome do Senhor. Ele é o nosso pastor e que nos sustenta em todo momento, inclusive no vale da sombra da morte. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 135. Salmo 135, nós vamos ler os 3 primeiros versículos deste Salmo. Salmo 135, louvores a Deus. E eu quero convidar você a ler esse texto bem bonito, bem alto, para a glória de Jesus. Salmo 135, diz assim, vamos juntos ler a palavra de Deus? Aleluia! Louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Vamos adorar a Deus nesse primeiro momento com uma oração. Deus, nós te louvamos, nós exaltamos e celebramos o teu nome, porque grande é Deus, grande é o Senhor. O Senhor é o dono de toda a terra, em todos os lugares, ó Deus, tudo o que ocorre conforme a vontade preciosa e maravilhosa do Senhor. O Senhor sustenta os pássaros. E na sua bondade, meu Deus, o Senhor promete que também irá nos sustentar e nos guardar. O Senhor, ó Deus, cuida do cosmos, mas o Senhor também cuida da nossa casa. O Senhor é o dono do tempo e o Senhor é aquele que faz a nossa história. Por isso, ó Deus, nós te louvamos e bendizemos o nome do Senhor como aquele que tem toda a autoridade, que tem todo o domínio, que tem toda a condição de condução em suas próprias mãos. Nós te adoramos, Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos. Ó Deus, nós queremos pedir que o Senhor abençoe o nosso culto. Queremos pedir, ó Deus, que o Senhor abençoe com a visita especial do teu Espírito Santo no nosso coração, para que possamos, ó Deus, adorar o Senhor em espírito e em verdade, e que nada tire, ó Deus, do nosso coração, da nossa mente, esse privilégio maravilhoso. Nós te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, vamos adorar o Senhor com a comissão de cânticos da igreja, parte dela, parte da comissão de cânticos. O texto diz: louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Vamos adorar a Deus com a comissão de cânticos da igreja. Vamos ficar de pé? Que a canção que nós vamos cantar fala: hoje é tempo de louvar a Deus. Em todo momento é tempo, de louvar e glorificar o nome de Deus, porque Ele tem cuidado de nós, e Ele tem feito coisas a favor de nós. Então vamos estar cantando juntos: hoje é tempo de louvar a Deus. Vamos com as palmas?
agradecer a Deus pelo sustento, agradecer a Deus pelo cuidar dele com a nossa vida, suplicar também a Deus pela vida daquelas pessoas que estão enfermas. É um momento de gratidão e de intercessão. Gratidão pelo sustento diário de Deus e intercessão por aqueles irmãos que estão enfermos. Por que não também intercedermos a Deus por aquelas pessoas que não estão tendo renda como tinham no passado? Muitos irmãos estão passando por essas limitações, na inconstante economia que nós vivemos, nas dificuldades que nós vivemos, e nós precisamos orar uns pelos outros e orar por todos esses que precisam da graça de Deus, seja no sustento, seja na saúde, porque Deus é um Deus presente, Ele nunca nos desampara. A Bíblia nos chama a contribuirmos para o Senhor. E eu fico imaginando como que deve ser angustiante para alguém não ter nenhum recurso, ter zero de recurso. Eu acho que a primeira bênção que ele perde é a bênção de contribuir na causa do Senhor. Que a Bíblia diz que Deus abençoa o seu povo, e Deus abençoa o seu povo, e a bênção do seu povo é poder contribuir no reino de Deus. É poder dizer: Deus, o Senhor me deu 100%, mas 10% eu devolvo. E eu percebo a angústia de muitas pessoas que estavam totalmente zeradas e falavam comigo assim durante a quarentena. Falavam: pastor, a tristeza é que a gente não tem condições de ajudar nesse momento. Mas eu também conseguia ver a fidelidade. Conversei com um homem, ele disse assim: pastor, minha renda caiu 60%. Eu falei: é verdade? É verdade. E o que você está fazendo? Ele disse: eu estou depositando meu dízimo de 40%, que era a renda anterior, dando glória a Deus, porque eu não estou sem nada.
O Senhor está cuidando. E ele me ensinou uma coisa teológica. Ele falou, pastor, fidelidade, eu acho que é isso. Fidelidade é você entregar a parte que cabe a Deus, naquilo que Deus te deu. Então, se é 10, se é 15, se é 50, se Deus deu 1, é 10 centavos. Se Deus deu 100, é 10 reais. Isso é fidelidade. É não deixar de apontar os olhos a Deus em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância. Por isso nós podemos orar para aqueles que estão sem os recursos, para que Deus envie os recursos, e orar agradecendo a Deus por aqueles que estão mantendo-se fiéis. Fidelidade é isso, não é o que sobra, é fidelidade, é entrega ao Senhor. Nós vamos orar nesse momento, pedindo pelos enfermos, pedindo pelo sustento familiar e agradecendo pelo cuidado de Deus. Feche seus olhos e ore silenciosamente por essa causa, por favor. Vou convidar a nossa irmã Núbia que faça mais uma oração. Aqui, por favor, Núbia, pega o microfone e olhe aqui conosco, por favor. O microfone seja azul. Senhor nosso Deus, nós intercedemos, ó Deus, a favor do dízimo, das ofertas, por aquelas pessoas, ó Pai, que mesmo em situações que às vezes se encontram, ó Pai, são fiéis ao Senhor. Agradecemos, ó Deus, pela fidelidade do Senhor na vida deles. Pedimos ao Senhor que esteja, ó Pai, a todo tempo com eles, assim como o Senhor está conosco também. Aos enfermos, ó Deus, aqueles que estão acamados, tristes, abatidos, pedimos que o Senhor possa estar levando alento, ó Pai, a cada vida onde eles estão. A todas as pessoas, ó Pai, que estão em favor de alguém nesse momento, que o Senhor possa estar concedendo vida a eles também, ó Pai, vida, mudança, esperança em Cristo Jesus. Nós oramos, ó Pai, pedimos e confiamos nas Tuas promessas, ó Deus. Assim, ó Pai, que o Senhor é um Deus que não mente, um Deus fiel, um Deus que tem cuidado de nós e nos sustentados. Por Ti, ó Pai, nós estamos aqui, redimidos, ó Pai, Teu favor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Nós oramos nesse momento, em nome de Cristo Jesus, para sempre. Amém. Amém. Louvado seja Jesus. Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia no texto que servirá para a nossa meditação nesta manhã. Ele se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Lembro você que nesse retorno, nessas circunstâncias, nós estamos trabalhando o tema Não Tenha Medo. E hoje eu quero falar sobre esse tema. Não tenha medo, mesmo diante de circunstâncias de morte. Não tenha medo, mesmo diante de circunstâncias de morte. Marcos capítulo 5. Nós vamos tirar mais algumas lições da história de Jairo. Eu sei que esse é um texto
Nós já estudamos, acho que pelo menos umas 2 vezes aí nesse período da quarentena, mas eu quero voltar a ele, porque ele me ensina da boca de Jesus, dos lábios de Jesus. Jesus nos chama diante de circunstância de morte. Não temas, creia somente. Vamos lá? Marcos 5, a partir do versículo 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Agora a partir do versículo 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Não tenha medo, mesmo diante de circunstâncias de morte. Amados irmãos, quando nós iniciamos o momento atual da história humana, onde foi noticiada uma nova pandemia, eu me lembro de ligar a televisão e diariamente ver notícia de morte, a todo instante, a todo momento. Eu me lembro, você vai se lembrar, das notícias vindas da Europa, por exemplo, onde eram feitos valas comuns, eram feitos várias filmagens sobre velórios, sobre enterro, e aquilo entristecia o coração. Eu me lembro que no jornal passava muito sobre a escolha de médicos em saber quem ia ter acesso à UTI por causa do sistema de saúde que não tinha condições de suportar a demanda. E aquilo era uma circunstância de morte. Aquilo trazia ao coração de qualquer pessoa que contemplasse aquela situação um sentimento de pânico, de medo. Se na Europa está assim, se nos Estados Unidos está assim, como será aqui no Brasil? E eu pensava, como será no continente africano também? Quando começou a quarentena, diariamente eu ligava o meu computador na internet às 5 horas da tarde para ver as notícias. E diariamente às 17 horas havia uma enxurrada de notícias sobre morte. E eu contemplava aquilo e dizia: estamos vivendo uma circunstância de morte. E que medo, e que aflição, e que dor. Hoje nós contemplamos ao nosso redor, na nossa cidade, um certo controle, mas na cidade vizinha, a minha cidade, cidade que eu amo, onda de pânico, situação de morte, com mais de 200 infectados e grande parte desses 150 desses nos últimos 8 dias. 8 a 10 dias. Situação de morte. Agora, quando eu olho para a Bíblia, eu percebo que outras pessoas passaram por isso.
Talvez não numa escala global, mas numa escala familiar e pessoal. Jairo viveu uma circunstância de morte. E ele chega diante de Jesus e ele não diz a Jesus: a minha filha está doente. Ele diz a Jesus: a minha filha está para morrer. Jesus, eu estou enfrentando uma dor na minha casa, hoje é dia dos pais, de uma dor para um pai, uma dor insuportável. Eu estou enfrentando uma despedida que eu não quero enfrentar. Jesus, a minha filha está para morrer. E diz a Bíblia que ele chega diante de Jesus, ele se ajoelha diante de Jesus e ele faz uma declaração. A declaração dele é: Jesus, coloca sobre ela as mãos e ela vai viver, porque ela está morrendo. Jairo vivenciou circunstância de morte. E aí, a partir da experiência de Jairo, eu posso aprender como vivenciar a circunstância de morte. E a primeira lição que eu aprendo nesse texto, meus amados irmãos, é que Jesus está ao nosso lado. Jesus está ao lado de todos aqueles que se ajoelham diante dele, que se prostram diante dele e dizem: Jesus, eu confio no Senhor. Jesus, vem comigo. Jesus, a morte está batendo lá na minha casa, lá na minha cidade. Jesus, a morte está chegando na minha família. O texto encerra, versículo 24, dizendo: Jesus foi com ele. E, amados irmãos, isso é maravilhoso. É a primeira lição, e para mim é a lição mais preciosa. Jesus está conosco, mesmo no momento da morte. Inclusive, o salmista disse que o Senhor está conosco no vale da sombra da morte. No vale da sombra da morte. Eu me lembro da história do diácono Estevão, quando ele estava para morrer, e a Bíblia diz que Jesus o contemplou de uma forma especial, e ele viu Jesus e ele se encheu de esperança. Tem um texto da palavra de Deus que sempre me chamou muita atenção. É o texto que diz que preciosa é aos olhos, completo, do Senhor a morte dos seus santos. Esse texto sempre chamou a atenção, eu tinha um pouquinho de raiva dele. Porque quando a gente lê assim, na primeira vez, parece que Deus está assim no céu. Morre, morre, morre. Não dá essa ideia? Não, Deus está louco para eu morrer. Deus está trabalhando. Não, mas não é isso que o texto está querendo dizer. O texto está querendo dizer o seguinte: que na morte dos santos de Deus, Deus tem um cuidado especial. Quer, irmãos, a circunstância mais dolorosa que a circunstância da morte, para quem está se despedindo, tanto indo quanto aqueles que estão ficando. E a Bíblia diz que Deus derrama uma bênção especial para aquele momento. Quer ver? Quantas vezes você pensou assim: eu não conseguiria passar por aquela situação. E aí de repente você passa por aquela situação ou por uma pior. No final Deus te dá a vitória lá na frente. O que você diz? Se não fosse Deus comigo, não tinha jeito. Observe, queridos, que antes de passar pela situação, a gente não sabe o que é o problema. A gente só sabe o que é o problema, mas a gente não consegue enxergar a mão de Deus. Mas na circunstância de morte, Deus coloca a sua mão de uma forma maravilhosa em cuidado para com a nossa vida. Volto ao diácono Estevão. Pensam que é morrer apedrejado. Você já tomou pedrada? Eu já. Mas era de brincadeira, era de atiradeira. Agora, morrer de pedrada com ódio das pessoas, e não era brita, era pedra, era coisa grande. Mas naquele momento a graça de Deus foi tão valiosa sobre ele, que ele conseguiu inclusive enxergar o perdão daqueles que destilavam ódio. Queridos irmãos, Jesus está conosco mesmo quando desfrutamos da sensação, da circunstância de morte. Por isso você pode se chegar a Jesus, você pode depender dele, você pode buscá-lo, porque ele sabe, inclusive, o que é morrer. Ele sabe, inclusive, o que é padecer diante do ódio, das circunstâncias humanas. E a Bíblia diz que nós temos um pastor que cuida de nós, que sabe o que é sofrer. Jesus está conosco, mesmo nas circunstâncias de morte. Mas o texto ainda vai dizer que Jesus, ele sustenta a nossa esperança.
Porque quando Jairo chega próximo à casa, vem uma notícia, e é exatamente a notícia que ele queria evitar. A notícia é: sua filha morreu. E queridos, imagina o que é ouvir isso sobre a filha. E Jesus chega para Jairo e diz o seguinte: Jairo, não temas, crê somente. Versículo 36. É basicamente a mesma mensagem que nós estudamos semana passada, quando Jesus acalma a tempestade. Observa, ele fala de medo e de fé na tempestade. Ele fala: por que vocês são tímidos, não têm fé? Agora ele vai dizer: Jairo, não temas, tenha fé. E o que eu aprendo com esse texto, meus amados irmãos? Que Jesus está fazendo com que o nosso coração seja conduzido a Ele, porque as portas podem estar fechadas na terra, mas elas estão abertas no céu, porque na terra pode não haver recurso, mas existe recurso no céu. Jairo, tem má notícia na terra, mas tem intervenção do céu. E você pode depender não das más notícias da terra, você pode depender do recurso do céu. Não tenhas medo, tenha fé. É interessante isso, porque Jairo se curvou diante de Jesus. E aqui eu vejo um princípio muito maravilhoso. Quem se curva diante de Jesus, reconhecendo a autoridade dele, não precisa temer. E o medo, eu quero fazer algumas explicações. Primeiro, você acha que quando chegou aquela notícia, sua filha morreu, você acha que não passou uma certa dor, um certo desespero na cabeça de Jairo? Ah, irmãos, eu sou pai. Eu acredito que no coração dele veio um temor muito duro, uma coisa terrível. Só que Jesus resolveu apagar aquilo logo. Sentir medo é normal. O que você pode evitar é que o medo estabeleça na sua vida. Você passar pela circunstância do medo é normal. O que nós não podemos deixar acontecer é ajoelharmos diante do medo, é nos prostrarmos diante do medo, é vivermos apenas com medo. E isso Deus não quer. Eu não estou dizendo para vocês sair na rua aí e falar assim: não, o pastor falou que eu não preciso ter medo, e agora eu vou abraçar todo mundo, vou pegar na mão, quem tiver corona eu vou lá primeiro. Eu não estou dizendo isso, porque isso é tentar Deus. Certa vez o diabo chegou para Jesus e falou assim: você não é um filho de Deus? Pula! Jesus falou: Deus também disse para não tentar ele, para não ficar colocando ele à prova de forma leviana. Não é assim não. Mas o medo passa no nosso coração, mas nós não precisamos nos curvar diante dele. Sabe por quê? Porque, em último, a nossa vida está nas mãos de Deus. Se ajoelhamos diante de Jesus, se declaramos a nossa fé em Jesus, se vivemos para Jesus, não precisamos nos entregar ao medo. Mas, em último lugar, esse Jesus que está ao nosso lado, esse Jesus que sustenta a nossa esperança e diz assim: não se desespere, mantenha firme, estou com você. Jairo, olhe para mim, não olhe para o problema. É o Jesus que determina a vida. E você conhece o texto. Você sabe que Jesus chegou lá e falou assim: a menina não está morta, ela apenas dorme. E riram dele, e ele botou todo mundo para fora da casa, entrou no quarto da menina. E ele disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Jesus não sugeriu, Jesus não pensou assim: seria tão bom se ela levantasse, né? Que pena que ela foi tão nova. Ele não disse isso, ele mandou. E a própria ordem da morte foi revertida. Ela voltou à vida. Ela voltou à vida. Irmão, sobre a nossa vida, Jesus não é aquele que sugere. Jesus não é aquele que tem uma boa ideia. Jesus é aquele que tem autoridade. E é por isso que, mesmo em circunstâncias de morte, nós podemos continuar vivendo e crendo que Jesus continua no controle absoluto de toda circunstância, de toda situação.
Nessa circunstância de morte, Jesus continua sendo o dono de toda a autoridade. Eu ouvi no seminário e nunca me esqueci. O professor disse que ninguém morre de câncer, morre com câncer. Porque quem continua tirando e dando a vida é Jesus. O câncer não tem poder de matar ninguém. A vida, ela pertence a Deus. E a autoridade para a permanência da vida, ou para a cessão da vida, ela é do alto, ela é de Deus. Eu disse aqui no culto mais cedo, quando a minha mãe casou com meu pai, o médico falou, não tem como ter filhos. Vai ser você e ele, talvez vocês adotem alguém. Passados 3 anos e meio, 4, nasceu o bonitão da família. E ainda assim você não concordava. E aí, o médico falou, bênção, milagre, coisa boa. Mas é só esse, tá? É só esse. Passou 2 anos e 4 meses, outra moça lá. Primeiro veio a obra-prima. Não, primeiro é o rascunho, não esquece. Vamos lá, aí veio a moça, veio a Joyce. Aí o médico chegou e falou assim, nem como engravidar não. Mas por via das dúvidas, toma remédio. Toma remédio se você não quiser ter mais. Sabe por quê? Porque quem dá a vida não é aqui da terra, a vida vem lá do céu. Vem lá do céu. Ana, que não podia ter filhos, quando teve o seu filho Samuel, ela disse, Deus, o Senhor é aquele que tira e o Senhor é aquele que dá. E é por isso, irmãos, que esse Jesus, que nós nos curvamos diante dele, ele tem a autoridade da vida. A autoridade final da sua existência não é o Covid, a autoridade final da sua existência não é o câncer, não é o coração, a autoridade final da nossa vida não é um demônio, a autoridade final da nossa vida é Jesus, é Deus. E é por isso que quando eu olho para esse Deus, que tem autoridade na minha vida, eu percebo que Ele me ama, eu percebo que Ele morreu pelos meus pecados, eu percebo que Ele está todos os dias ao meu lado, eu percebo que Ele tem o céu para mim. E é por isso que nós podemos descansar, porque Jesus é o nosso pastor e é o que cuida de nós em todas as circunstâncias. Nós não estamos nas mãos de um atroz, um malvado, nós estamos nas mãos de um Jesus que nos ama e nos ama da forma perfeita, especial, gloriosa. E aí quando eu olho para a situação dessa menina, me chama mais atenção uma coisa, que pensa aí, quantas horas ela ficou morta? 2 horas, talvez a média boa, que foram encontrar com o Jairo, não sei que distância ele estava, será que demoraram? E a Jairo pensaram assim, não, vamos dar notícia ou não vamos? Eu não sei quanto tempo passou, mas vamos colocar 2, 3 horas, colocar por baixo. Jesus trouxe aquela menina de volta depois de 3 horas, vamos colocar 3 horas, vamos colocar por baixo. A Bíblia diz que Jesus trouxe Lázaro de volta depois de 4 dias. A Bíblia conta a história do filho da viúva de Naim, que estava para ser enterrado, estava na procissão, e o menino voltou pela força de Jesus. Está vendo a questão do tempo? Diferente, né? A Bíblia diz que quando Jesus morreu, algumas pessoas ressuscitaram. Eu não sei se tinha muito tempo que estava morto, ou pouco tempo, mas ressuscitaram. O que eu quero dizer para você é o que separa o Flávio dessa menina é o tempo. Até porque quando a gente partir dessa vida, eu não sei se a gente vai estar contando tempo. Mas o que nos separa é o tempo de voltarmos para a terra. Mas a ação de Jesus é a mesma. É a mesma. Você despediu desse mundo, filho? Você está com Deus. E aí no tempo de Deus, nós vamos voltar para essa terra e vamos ter corpo. Novamente. O que nos difere dessa menina é o tempo. Para ela foi umas 2, 3 horas. Talvez uma visão aqui da terra demore anos, demore décadas, demore milênios. Mas iremos voltar para essa terra. Agora uma coisa eu sei.
se despediu nessa terra, imediatamente está lá com Deus. Imediatamente está com Deus. E é isso que a Bíblia ensina. Bom, pensa comigo aqui uma coisa. Nós normalmente olhamos a morte como um encerramento. Mas a morte não é um encerramento para o crente. A morte é uma porta para algo maravilhoso. Ela não é um encerramento. Deixa eu te dar um exemplo. O rico e o Lázaro, aquela parábola de Lucas. Quando ambos morreram, a Bíblia diz que Lázaro foi levado pelos anjos à presença de Deus. Ou seja, na porta da morte, ele saiu do sofrimento e foi viver com Deus, no céu. Olha que coisa maravilhosa. Aí as pessoas dizem assim: não, pastor, aquele texto, aquele céu de Lázaro é depois que Jesus condenar o mundo. Não é não, porque na própria passagem o rico pede para Lázaro ir evangelizar os irmãos. A história humana continua. Mas o Lázaro saiu desse plano e foi para o plano de Deus. Quando eu falo plano de Deus, é a atmosfera, lá com Deus. A Bíblia vai contar a história, por exemplo, do ladrão na cruz. E Jesus disse para ele assim, o homem estava morrendo. E Jesus disse para ele, não é amanhã, não é semana que vem, não é ano que vem, não é quando eu voltar, mas hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Pensa nisso, querido irmão. É imediato. É uma porta. É uma alegria. A Bíblia diz, quando Deus encontrou com Moisés, ele diz, Moisés, eu sou Deus de Abraão. Você já falou sobre uma pessoa que faleceu, como que você se apresenta? Eu, por exemplo, meu avô, é verdade mesmo, ele me chamava Milton Gomes, a minha avó Icleia Castro. Então as pessoas chegam para mim e dizem assim, como é que chama? Gente, o senhor Eliel, ali pai da minha neta, fala assim, você é o neto da Icleia, da saudosa Icleia, do saudoso Milton? Sou. A gente coloca o saudoso, porque para aqui ele não existe mais. Agora, quando Deus falou de Abraão, Deus não falou assim, eu sou o Deus do saudoso Abraão, do falecido Abraão. Ele não disse isso. Eu sou Deus de Abraão. Por quê? Abraão não está no plano aqui na terra, mas ele está comigo. Abraão continua o seu projeto de existência. Deu para entender? Ele continua existindo num plano diferente. Por isso nós não precisamos temer diante da morte. No Monte da Transfiguração, quem estava do lado de Jesus lá no Monte da Transfiguração? Lembra? Quem? Moisés e Elias. Se os dois estavam lá com Jesus no Monte da Transfiguração, quer dizer que eles não morreram definitivamente. Quer dizer que eles se despediram desse mundo e eles estavam com Deus. Inclusive vieram fazer uma visita para Jesus lá no Monte da Oração. Irmãos, essa vida não é um ensinamento definitivo. É a entrada para o crente do descanso e a paz com Deus. O apóstolo Paulo entendeu isso. E pelo Espírito Santo ele disse, para mim, morrer é lucro. Mas eu estou aqui para servir a Deus igual Ele está me chamando. E aí, em 1 Coríntios, capítulo 15, quando ele entende que a morte não é definitiva para o cristão, e que a morte, na verdade, é uma bênção para o crente, ele vai dizer assim, onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde está a sua vitória? Ele está querendo dizer o seguinte, morte, você não me põe mais medo. Porque eu sei que quando eu me despedir desse mundo, eu vou estar com Deus, e o que é incomparavelmente melhor. Por isso, eu quero que você volte para casa hoje, não desejando a morte, não estou dizendo isso, mas desejando ter paz, não deixando o medo se instalar no seu coração, não deixando que haja desesperança na sua vida. Porque Jesus é aquele que te chama e diz, não temas, creia no que a Bíblia diz, creia no que Jesus ensina,
Creia no que Deus tem para você. Creia, somente creia. Abandone o medo, abraça a fé. Creia. Creia. Creia que o Senhor Jesus morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia. E Ele sabe o que é isso. E Ele quer isso para você. Porque Ele morreu fatiado. Mas Ele ressuscitou em glória. Inclusive os seus discípulos não reconheceram. E Ele está dizendo, eu quero isso para você. Esse momento é especial para mim e para você. Então não viva no desespero. Creia no que eu tenho para você. E o que Deus e que Jesus tem para nós é maravilhoso demais. Já disse aqui a mensagem toda. E eu repito, é maravilhoso demais. Nós estamos passando pelo momento da ceia. E eu gostaria que você, ao participar da Santa Ceia, que você se lembrasse das promessas de Jesus. Que você se lembrasse do amor de Jesus. Que você se lembrasse que você não precisa temer o mal da terra, mas precisa confiar na bênção do céu, na graça do céu. Eu quero chamar você a inclinar os seus olhos, fronte, e a orar a Deus nesse instante. Quero convidar você a pedir a Deus para fazer a oração daquele pai. Pai, aumenta a minha fé. Não esse pai Jairo, mas o outro. Aumenta a minha fé. E a oração que eu, Flávio, vou fazer. Para que eu consiga entender que o que Deus tem preparado é muito melhor. E eu não preciso temer, porque Jesus está comigo. Jesus está conosco. Feche seus olhos. E lembre-se do grande amor de Jesus por você. E desse momento tão especial que nós podemos ter em Jesus, o nosso Deus. Feche seus olhos e ore ao Senhor.
uma oração. Vamos lá? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão santa, doce e preciosa do Espírito Santo, estejam sobre todos vocês, e sobre toda a Igreja de Deus espalhada pela face da terra, hoje e por todo sempre. Amém.